Paz e graça, meus irmãos. Hoje a mensagem está em Lucas, capítulo 16, versículo 19, na parábola do rico e Lázaro. E a mensagem diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Nem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Porém, lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. O título dessa mensagem é Você, Eu, Nós, não Deus. A oportunidade. O rico teve oportunidades de fazer o bem, teve oportunidades de seguir a lei, de amar o seu próximo como a si mesmo. No entanto, ele não amou, deixou Lázaro ali jogado, sendo lambido por cães, com chagas, com feridas e com fome. Em Mateus, capítulo 25, do 35 ao 46, fala sobre a caridade. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a uns destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que tiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos o não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, está os 10 mandamentos. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão, ou com falsidade, O quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. O quinto, honrar pai e mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono,
não dirás falso testemunho, e o 10º, não cobiçarás. Alguns teólogos dizem que os 4 primeiros mandamentos são em torno de Deus, e os 6 últimos são para amar ao seu semelhante, porque quem ama ao seu semelhante, com certeza, vai amar o seu pai e a sua mãe. Não vai matar o seu semelhante, não vai trair ou adulterará, não vai furtar as coisas do seu irmão, não dirá falso testemunho contra o seu irmão, e não cobiçará as coisas do seu irmão. No entanto, creio ainda que o sábado seja para o ser humano, para o descanso do próprio, não apenas para adorar Deus, mas para o seu momento de descanso. No entanto, ali, aquele dia, foi feito para adorar a Deus. Naquele momento. Sobre os dias de sábado, deixo Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Também deixo Romanos capítulo 14, versículos 5 ao 6, que diz: a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto à sua própria mente. No entanto, em Mateus 22, 37 ao 40, resume em 2 grandes mandamentos. Um mestre da lei faz uma pergunta a Jesus: qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A escolha. O rico teve a escolha de fazer o bem e tinha tudo em suas mãos. Deus proporcionou para ele várias escolhas: seguir os mandamentos, seguir a seu Deus, seguir a caridade, mas a escolha foi ao contrário. Entre a escolha de bênção e maldição, a sua escolha foi maldição. Foi em aproveitar o bem ou os bens dessa terra. E, como diz a palavra, ele não apenas se satisfez com as coisas mundanas, mas ele se regalava. E se regalava esplendidamente. Se satisfazia esplendidamente, que quer dizer esplêndido, de maneira admirável, grandiosa. Que havia ali, com o rico, deslumbramento, um excesso. Se regalava que vivia uma vida deleitosa, uma vida satisfatória. Mas em Marcos, capítulo 8, versículo 36, explica o caminho que o rico trilhava. Essa estrada só poderia dar em um caminho. E diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Em Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 22, explica um homem que ajuntou tesouros nessa terra e depois disse a si mesmo que teria bens para muitos anos e podia descansar, beber e folgar. No entanto, Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Em Provérbios 16:9 diz: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Também em Provérbios 19:21 diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. E no último, ainda continuando em Provérbios 16:1, diz: ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa, ou a última palavra, porque todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração.
Consagra ao Senhor todas as suas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. A consequência. A consequência do pecado e da desobediência é apenas um caminho, sem volta. Em Marcos, capítulo 9, versículo 43, diz: onde leva as consequências desse caminho errado a ser seguido. Diz: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Em Salmos 9,17 também mostra o caminho do ímpio. Diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Há uma diferença entre Sheol, Hades, um lugar onde se queimava de tudo e aquele fogo nunca apagava. Sendo assim, Guiena é apenas uma comparação do lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, chamado Lago de Fogo. Metaforicamente falando, o Guiena, ou o inferno, é em outro lugar, mas é chamado também de Guiena. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao 15, diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, que seria o Hades. No versículo 3, tem um pequeno erro, que muitos não perceberam, mas a tradução se equivocou aqui. Diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Não é inferno, tá? É o Hades. Deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Porque no capítulo 14 diz: e a morte e o inferno, não, e o Hades foram lançados no lago de forno, que é o inferno. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, o inferno. O justo. Em Romanos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Em Romanos também, lemos no capítulo 3, versículo 20 ao 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Um exemplo muito claro de arrependimento e salvação é o ladrão da cruz, de Lucas, capítulo 23, do 42 ao 43. Ali na cruz, o ladrão se arrepende de seus pecados e declara fé em Jesus Cristo. Aquele ladrão, ele não guardou as leis. Ele também, provavelmente, não fez bem ao seu próximo, porque roubava do mesmo. Mas se arrependeu no último momento e disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque sabemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, não pense em se converter na última hora, porque não sabemos o dia da volta do Senhor. O dia da volta do Senhor para cada um pode ser o hoje ou agora.
Então, não deixe para a última hora para se converter, para declarar a Jesus como ladrão da cruz, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 ao 31, conta a história da conversão do carcereiro, que após um milagre, se rendeu a Jesus. E perguntando, ele disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Em Romanos, Paulo também explica como se converter a Jesus. Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessartes ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Em João 5,24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João, capítulo 10, versículo 28, diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um só. Em Romanos, o penúltimo capítulo dessa mensagem, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, finalizando esse texto e explicando o título, temos primeiro a oportunidade, segundo a escolha, terceiro a consequência, e concluímos que temos a oportunidade de fazer a vontade de Deus, temos a escolha que Ele nos dá e temos a consequência dos nossos atos. Ser justo ou não ser justo. Então, você, eu, nós temos a oportunidade, a escolha e a consequência. Você, eu, nós. Não Deus. Não coloque a culpa em Deus, porque Ele está te dando a oportunidade, a escolha e depois a consequência. Faça a escolha certa. E a última promessa de Deus para aqueles que creem e perseveram na fé é essa: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. E o que está assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a promessa, é a nossa promessa de fé, é o nosso alvo. Jesus Cristo, o Messias, o único caminho, a única verdade, o único pastor. Amém. Graça e paz, meus irmãos.